fake news absurda de um dos ministros do STF para defender que o STF não seja investigado, o novo fiasco de pesquisadores da USP ao mensurar a manifestação desse domingo, Elon Musk de olho na Globo e as indiretas de Alexandre de Moraes ao bilionário dono do X. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Se por acaso você ainda não está convencido de que a narrativa do combate à desinformação e às fake news aqui no Brasil é uma farsa, do vídeo de hoje não passa. Eu peço para que você preste muita atenção nessa declaração feita pelo ministro Gilmar Mendes em uma entrevista ao SBT na última semana. Em princípio, uma CPI que investigasse atos do Supremo Tribunal Federal seria inadmissível, seria inconstitucional. Não acredito que o presidente da Câmara tenha se pronunciado nesse sentido. Uma CPI, ou seja, uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso para investigar atos do Supremo Tribunal Federal, seria inadmissível, seria inconstitucional, segundo ele. Pois bem, analise aqui comigo. O artigo 49 da Constituição Federal determina que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, no inciso 11º, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Bom, um dos motivos pelos quais os atos do Supremo deveriam ser investigados é justamente a invasão de competência sobre o Congresso Nacional, ao julgar pautas que, na verdade, interferem diretamente na legislação do país e, portanto, são competência do Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Nesse sentido, em relação a esses fatos, uma CPI para investigar atos do STF está completamente de acordo com o que diz o inciso 11º do artigo 49 da Constituição Federal. Indo adiante agora, o artigo 52 da Constituição Federal diz que compete privativamente ao Senado Federal, em seu artigo 2º, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do CNJ e do CNMP, o PGR e o AGU nos crimes de responsabilidade. Pois bem, alguns casos específicos das invasões de competência, bem como alguns casos específicos de abuso de poder, como por exemplo, dentro daquilo que foi divulgado no relatório da Câmara dos Estados Unidos, podem configurar crime de responsabilidade. E para que isso seja aprovado, obviamente é preciso que seja investigado. Ou seja, a abertura de uma CPI para investigar atos do Supremo é indispensável para que o Senado Federal possa cumprir o seu papel de processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, como é determinado pelo artigo 52 da Constituição Federal. E ainda tem mais um ponto que eu destaco aqui. O parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Um pouco antes disso, no parágrafo 2º do mesmo artigo, é determinado que às comissões, em razão da matéria e de sua competência, cabe, inciso 4º, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. E no inciso 5º, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Ou seja, qualquer autoridade, e por qualquer autoridade fica claro que ministros do STF estão inclusos, pode ser alvo de reclamações, representações ou queixas e também ser chamado para prestar depoimento. Em outras palavras, qualquer cidadão ou qualquer autoridade, inclusive ministros do STF, podem ser investigados em uma CPI. E para que uma CPI seja aberta, basta que haja requerimento de 1/3 dos membros de uma das casas ou, se for o caso, de um conjunto das duas. Portanto, a abertura de uma CPI para investigar atos do Supremo Tribunal Federal é absolutamente constitucional, de acordo com os trechos que eu acabei de mostrar, e é absolutamente admissível. O que é inadmissível é que um ministro pense que está acima da lei e que desrespeite a Constituição ao ignorá-la para afirmar que uma possível investigação contra si é inconstitucional. E sabe qual é a pior parte de tudo isso? Um ministro do STF tem como uma das suas atribuições previstas na Constituição julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, por exemplo, de uma lei. Só que ao ver um ministro chamando de inconstitucional aquilo que, como eu acabei de mostrar para você, está claramente escrito em 3 pontos diferentes da Constituição, o que podemos esperar dos seus julgamentos dentro da corte?
Bom, vamos partir agora para o próximo assunto, que na verdade está totalmente relacionado ao anterior, pois é justamente esse tipo de postura que você viu e que tem sido muito comum nos últimos anos que fez com que o que eu vou mostrar agora acontecesse. Foi realizado nesse domingo, 21 de abril, mais um ato organizado por Bolsonaro e aliados. O encontro dessa vez aconteceu no Rio de Janeiro, mas não é sobre a manifestação em si que eu quero falar, e sim sobre o quanto as manifestações de direita e esquerda nos últimos meses têm deixado exposta uma militância vergonhosa por parte daqueles que tentam mensurar esses atos. Permita-me mostrar aqui alguns dados para você entender do que eu estou falando. No dia 25 de fevereiro de 2024, foi realizado um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, organizado por Bolsonaro e aliados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, estiveram presentes entre 600 e 750 mil pessoas na Paulista e suas adjacências. O Poder 360, analisando imagens aéreas do evento, calculou um público entre 300 e 350 mil pessoas, mas segundo um grupo de pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, a manifestação reuniu apenas 185 mil pessoas. Ok, guarda essa informação. Segundo os pesquisadores da USP, esse público aqui, que nem aparece por completo nas imagens, é de 185 mil pessoas. Quase um mês mais tarde, no dia 23 de março, foram realizados atos organizados pela esquerda, em especial pelo PT, o partido que está no governo hoje. Apesar da convocação ter sido iniciada quase 30 dias antes, a mobilização nacional não funcionou muito bem. Os locais com maiores concentrações de pessoas foram São Paulo e Salvador. Segundo o Poder 360, em São Paulo o evento reuniu entre 1.000 e 1.350 pessoas. Também, segundo o jornal, em Salvador o público foi de 1.042 pessoas. Já para o mesmo grupo de pesquisadores da USP, que disseram haver 185 mil pessoas na Paulista, o ato em Salvador foi o principal deles, até porque lá estava Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, e o público foi de 1.700 pessoas. Avançamos o tempo agora para esse último domingo, 21 de abril. Segundo o Poder 360, que estimou 300 a 350 mil pessoas na Paulista em fevereiro e 1.042 pessoas em Salvador em março, o número de manifestantes presentes em Copacabana nesse domingo foi entre 40 e 45 mil pessoas. Mas para os brilhantes pesquisadores da USP, não. No cálculo feito por eles, o público desse evento foi de 32 mil pessoas. Agora analise aqui comigo. Para os pesquisadores da USP, esse evento, organizado pela esquerda, teve 1.700 pessoas. Esse evento, organizado por Bolsonaro e aliados, teve 32 mil pessoas. Ou seja, segundo eles, se você pegar as pessoas presentes nessa foto e multiplicar por 18, o resultado seria esse aqui. E ainda, segundo os mesmos pesquisadores da USP, esse evento na Paulista teve 185 mil manifestantes. Ou seja, segundo eles, pegando esse público e multiplicando por 108, o resultado é esse aqui. Diante de tudo isso, eu imagino que você esteja pensando o mesmo que eu. Se dentro da USP esse é o nível acadêmico de precisão quando se trata de números, imagine então o que se passa nas áreas de humanas. Bom, para tentar entender um pouco mais a lógica desses cálculos, eu dei uma olhada no perfil do Instagram do coordenador desse projeto dentro da USP, o professor Pablo Hortelado, que além de professor do curso de Gestão de Políticas Públicas na Escola de Artes, Ciência e Humanidades da USP, é também colunista do jornal O Globo. Em pouquíssimos minutos, eu encontrei publicações como essa, de 2019, em que ele se refere ao texto de uma publicação de Bolsonaro como abjeto, vergonhoso e vil. Em outra publicação, de 2021, ele convoca pessoas a participarem de um panelaço em protesto ao governo Bolsonaro. Pois é, agora, coincidentemente, o grupo coordenado por esse professor, com posicionamento político muito claro, contou 185 mil pessoas nesse evento, 1.700 pessoas nesse evento e 32 mil pessoas nesse evento. Diante disso, eu me pego aqui pensando, se dentro da USP é permitido que a militância política interfira diretamente até mesmo na contagem de público em diferentes eventos, levando à publicação de números vergonhosos como esses, imagine o que se passa dentro dos cursos de humanas. Bom, obviamente, qualquer um tem o direito de discordar do que eu estou falando, mas as imagens que eu mostrei provam a incoerência entre os cálculos, e como naquele velho ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se bem que, para esses pesquisadores da USP, depende de que lado político é a imagem. Se for da esquerda, provavelmente ela valha mais do que 1.700 palavras, mas se for de direita, eles dirão que dificilmente vale mais do que 32. Brincadeiras à parte, o evento desse domingo teve vários discursos, e para não dizer que eu não falei sobre eles, eu trago aqui só um pedacinho. Ainda tem a desfaçatez de dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro,
e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Mais ainda, estiveram ao lado do Hamas. Isso que temos aí é democracia. Bom, o principal personagem dentro desse cenário de constantes restrições à liberdade de expressão dos brasileiros, que foi um dos principais motivos da manifestação de ontem ter acontecido, é o ministro Alexandre de Moraes. Como você já tem acompanhado nos vídeos nas últimas semanas aqui no canal, Moraes vem sendo confrontado por Elon Musk, o dono da rede social X, o antigo Twitter, justamente por conta das inúmeras decisões proferidas pelo ministro ordenando o bloqueio de contas dentro dessa plataforma ao longo dos últimos anos. Se você não sabe do que eu estou falando, é só dar uma olhada aqui nos vídeos anteriores do canal. Pois bem, na última sexta-feira, 19 de abril, foi realizada uma cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Museu da Democracia no Rio de Janeiro. E nesse evento, em seu discurso, Alexandre de Moraes deu suas indiretas a Elon Musk. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, que só visa o lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos, volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas. Ironicamente, ele fala sobre abuso de poder econômico de empresários, mas não fala nada sobre abusos de poder de ministros, por exemplo. Mas não há nenhuma surpresa nisso. Agora, por falar em Moraes, uma apresentadora da CNN Brasil revelou na semana passada que a PF está pronta para cumprir decisões do ministro. A Polícia Federal está pronta para cumprir eventuais decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre o vazamento das decisões dos inquéritos das milícias digitais pelo Congresso americano, mas vê dificuldades. Foi o que eu apurei. Ah, não. Sério que vê dificuldades? Será que é porque aquilo que está sendo chamado de crime não é nenhum crime lá onde o relatório foi publicado? Aliás, não é crime nenhum aqui no Brasil também, não de acordo com a Constituição, com o Código Penal ou qualquer outra legislação. O único lugar em que isso é crime é nas palavras de Alexandre de Moraes. E ainda no contexto dessa história, que foi originada pelas publicações de Elon Musk sobre Moraes, tem uma nova publicação desse último final de semana que eu não poderia deixar de mostrar. O Joaquim Teixeira, um perfil de humor aqui no Brasil, mencionou Elon Musk em uma publicação no X, dizendo o seguinte: boa tarde, Elon Musk. O grande problema do Brasil se chama TV Globo, ou Globo Lixo, como é conhecida por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares, comprar essa emissora demoníaca e salvar nosso país. Pois é. Elon Musk respondeu, perguntando quanto isso custaria. Se era só brincadeira do bilionário, eu não sei. O fato é que no Fantástico de ontem, parecia até que a emissora já havia sido comprada, pois ao falar sobre a manifestação desse domingo, incrivelmente não foram usados termos como manifestação golpista, antidemocrática, extrema-direita e todas essas outras narrativas que você já está cansado de ouvir. Apoiadores de Jair Bolsonaro participaram de um ato hoje de manhã no Rio de Janeiro, convocado pelo ex-presidente. A manifestação ocupou 3 quadras da Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, e foi apresentada pelos organizadores como um movimento pacífico em defesa da democracia e pela liberdade. Antes de finalizar o vídeo, eu só quero lembrar você do curso de Inteligência Artificial e ChatGPT que eu venho recomendando ao longo das últimas semanas e que é uma ótima oportunidade para que você aprenda algo tão simples e tão valioso para ajudar no seu dia a dia. Na descrição aqui do vídeo, você encontrará 2 links. O primeiro é da página de vendas do curso, no preço de R$ 147, que já é um preço promocional. E o segundo link é da página de pagamento, só que com um desconto extra de 25% que eu consegui para os espectadores aqui do canal. Você terá uma garantia de 7 dias para solicitar reembolso, caso as aulas não atendam às suas expectativas, e eu ainda deixo o meu endereço de e-mail para que você entre em contato comigo, caso tenha qualquer problema em relação a isso. Eu espero que dessa forma eu consiga retribuir o apoio que você dá diariamente ao canal. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenham feito. Se você gostou deste conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.